Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, não é verdade? Passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem, né, para os dias de hoje. Mateus 11, versículo 13, diz que os profetas profetizaram o quê? Até João. Então, hoje em dia, não existe mais o quê? Profetizar, o profetizar, né? Hoje o que passa disso é adivinhação. Realmente, não generalizando, hoje as pessoas se intitulam, né? Mas adivinham, né? Número de CPF, que você ia morrer, ou viu coisa de sepultura. Então, coisas que aconteceram, né? Eles adivinham. Então, mas profetizar é como foi Isaías profetizou o quê? A vinda do Messias, 700 anos antes ele profetizou, né? Ali Jeremias, né, profetizou, né, ali para aquele povo, aquele consolo do qual eles iam viver, né, iam ser ainda 70 anos cativos, né, pelo povo, né, pelo assírios, por Babilônia. Então o povo iam ser, né, o reino ia ser dividido, né, os reinos divididos foram invadidos, né, pelo reino do norte, o reino do sul. Então Jeremias, não a carne, o homem, né, Jeremias, lembra que Jesus falou lembra que Deus falou com Jeremias lá no capítulo 1, Jeremias, antes de você nascer eu já te conhecia. Então Deus é espírito, trata com espírito. Então foi o próprio Deus, né, esse Criador, que falou através de Jeremias, né? Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes, não temos, né? Eu que sei que o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz. Então estava falando ali, consolando já eles por uma coisa que iria acontecer. Então profecia é isso, é falar uma coisa que ainda vai acontecer. Mas, como já dissemos no princípio, esse profetizar, né, que está em Mateus 11, 13, foi até o João Batista, né? E lá em Hebreus 1:1 está escrito que no passado, né, Deus falou através dos profetas, mas quando veio o Messias, né, o Jesus ali de Nazaré, então Deus continuou falando que através do Jesus, não era mais os profetas, não é verdade? Então, e depois o que o Jesus ele falou, né? Eis que eu estou convosco todos os dias, né? É preciso que eu vá para que o Consolador venha, não é verdade? Então, hoje é o Espírito Santo, né? Que se move em nós e que nos ilumina, que nós somos o sal da terra, porque ele fala através hoje desse mover, que ele se move em nós, né? Sem mim nada podeis fazer, tá lá em João 15:5. Então é desse jeito, né? Quando lá no livro de Atos, ali no capítulo 1, não me lembro agora o versículo, que está escrito que aqueles anjos, né, quando eles estavam ali, eles foram ali cumprir aquilo, obedecer aquilo que Jesus falou, ó, vocês vão para Jerusalém e aguardem lá, né? Então, quando eles estavam lá, né, todos estavam reunidos no mesmo lugar, perdão. Então, ali, o que aconteceu? Apareceu ali se manifestou dois anjos e falou para eles, depois da sessão, né? Porque vocês estão olhando para cima, por quê? Né? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, é esse mesmo Jesus que vai voltar, né? O que ele estava falando? Esse mesmo Jesus em espírito, que subiu, né? Porque ali eles andaram o quê? Com o Jesus de Nazaré, o Jesus homem, né? Então, quem eles viram subir? Foi carne, gente, pelo amor de Deus. Então, esse mesmo não é o filho do homem, né? Então, dessa mesma forma que ele está subindo, é a mesma forma invisível que ele está subindo, né? É a mesma forma que ele vai voltar. E logo depois, lá em Atos capítulo 22, ali quando está Paulo falando daquela passagem que Paulo está ali se defendendo, né? Então ele comenta de novo o que aconteceu com ele, que ele estava indo ali no caminho de Damasco, né? Para ir ali resolver aqueles problemas que todo mundo já sabe, né? Atacar, ser inimigo dos
daqueles que seguiam o caminho. Então, o que aconteceu? Quem apareceu para eles? Foi algum homem visível, assim, homem carne? Não. Quem apareceu foi o quê? Uma luz. Ele que viu um estrondo, uma luz, né? E todos que estavam com ele viram, né? E ele caiu por terra e ficou aterrorizados. Não é verdade? Então, quando diz, eles lá no início, né, em Gênesis 1, 26, Gênesis 1, 26, disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, quando depois da cruz, que Jesus, né, já estava ali com Pedro, ele apareceu sim, em semelhança o quê? De homem. E Pedro, mesmo assim, não reconheceu, né? Aqueles homens também que iam com ele para Gabaú também, né? Porque ele pregou o tempo todo: olha, eu não morro, eu vim ensinar isso para vocês, né? Que a nossa origem é espiritual e não carnal. Vocês são espírito que estão o quê? No barro, na carne. Não é carne que tem um espírito. Mas o povo até hoje não entendeu isso, não é verdade? Então, é desse jeito. Vamos assimilar, vamos ler a palavra e vamos ser o quê? Menos religiosos, para que a gente venha compreender, né, qual foi a missão de Jesus, né? A missão de Jesus foi trazer a vida eterna, né? Foi cumprir João 3,16. Então, ele cumpriu, né? Então, ali, naquela passagem ali, que nós comentamos ainda há pouco, de Pentecostes, né? E tudo. Então, o que aconteceu? Antes, na última ceia de Páscoa, né, que era dos judeus ali, né, que Jesus de Nazaré ele veio cumprir o que? A lei. Então, eles comemoravam o que? A Páscoa. Então, no último jantar de Páscoa, ele falou para os discípulos: fazer isso em memória de mim, né? Por quê? Memória porque ele ia estar ausente, né? Até o dia que é o quê? Até o dia de Pentecoste. Ali quando eles né, houve aquele estrondo e eles viram e né, não sabiam o que estava acontecendo, que ali o Espírito Santo, na descida do Espírito Santo ali, né, acabou, né, o jejum. Ali a partir dali, os discípulos, né, que foi incumbido de fazer em memória, ele não estava mais ausente. Então, não precisaria mais fazer nada em memória, né, anunciar a morte, porque quem iria morrer? Porque exatamente ali ele concluiu, né? Tragada foi o que? A morte pela vitória. Vitória de quem, gente? Né? Ele não veio da vida eterna? João 3,16 não se cumpriu? Então, não se faz nada, né, em memória, porque, né, ele vive, né, ali eles falando, podemos crer no amanhã. Então, podemos crer em quê? Que nós somos, né, realmente ressuscitado com Cristo. Tá entendendo? Então, é fácil de entender, mas infelizmente, não generalizando, claro, as pessoas se perdem muito, se desviando para a religiosidade e se pegam em textos isolados, né, para regras, para costumes, para maldições, né, e se voltam para maldições